Vamos iniciar hoje uma série de mensagens com o título de Pessoas Fantásticas, Pessoas Incríveis da Bíblia, pessoas simples, mas que nos dão grandes inspirações para imitá-las, para segui-las, e pessoas que deixam um legado na palavra de pessoas que foram exemplos para nós. E a Bíblia fala para a gente imitar, e por isso Deus colocou na história, na palavra, e deixou esse legado. Legado é diferente de herança. Herança é quando você deixa algo para alguém. Um material, uma casa, deixa algo para alguém, é uma herança. Legado é quando você deixa algo em alguém. Jesus deixou o legado da salvação, do Evangelho, das boas novas, treinou os discípulos dele, e esse legado chegou até nós através desses discípulos. Isso quer dizer que uma herança, muitas vezes, não atravessa gerações, mas um legado é capaz de se perpetuar de gerações e gerações e gerações. E eu pergunto para você, quem quer deixar um legado aqui com a sua vida? Você quer? Diga eu. Isso. É quando você entende que tem que fazer valer a pena, fazer a coisa acontecer. A tua vida precisa fazer a diferença nesse mundo. Inclusive como um filho de Deus, como um cristão. Deus quer que a gente transforme, seja transformado a cada dia e que a gente melhore como pessoa. Você tem melhorado como pessoa? Você tem crescido? Você tem sentido diferença na sua vida a partir do momento que você está buscando esse Deus? Essa mulher, a história dela, a gente vai falar da mulher cananeia, está lá em Mateus 15, 21. Ela, através da experiência dela, ela deixa para nós alguns segredos para o sucesso com Deus. Porque o nosso sucesso com Deus vai trazer um sucesso em várias áreas da nossa vida. Na transformação da nossa vida, do nosso caráter como pessoa, no sucesso nos relacionamentos, a começar com aquelas pessoas mais próximas, aquelas pessoas que mais amamos, aquelas da família, depois vai se estendendo para os relacionamentos, aquelas pessoas que você convive, da igreja, familiares, trabalho, vizinho. Deus ama relacionamento e Ele preza muito por isso. Uma prova de que Deus ama relacionamento é que Ele deu o seu próprio Filho para ganhar uma família de seres humanos que somos nós. Porque Deus ama pessoas. E Ele quer que a gente também valorize isso, relacionamento, pessoas, e porque uma vida transformada, isso interfere diretamente nos relacionamentos, ela começa já a se relacionar de forma diferente com os outros. Sucesso com Deus vai trazer transformação na sua vida, de como você vai ver o mundo, como você vai se reagir diante das dificuldades, dos desafios, dos problemas. Um sucesso com Deus vale muito a pena. Essa mulher, ela nos dá uma lição de perseverança, de uma capacidade incrível de saber como reagir diante de ofensas, que com certeza aos nossos olhos seriam ofensas aqui que muitos não resistiriam. Talvez eu mesmo me coloquei no lugar dela e muitas vezes não entendia direito esse texto quando eu lia, mas por que Jesus e os discípulos fizeram isso com essa mulher? E eu fui entender um bom tempo depois o que Deus estava querendo nos ensinar aqui. Essa mulher, ela já conhecia Deus, já conhecia Jesus.
Então você percebe que no texto, até como ela se dirige a Jesus, a gente já percebe que ela já conhecia quem ele era, qual era a missão dele, o que ele veio fazer no mundo. Então vamos ler lá, Mateus 15, 21 a 28. Saindo daquele lugar, Jesus retirou-se para a região de Tiro e de Sidom. Uma mulher cananeia natural dali veio a ele gritando: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então perceba que ela já chama ele de filho de Davi. Com isso ela estava querendo dizer o seguinte: Senhor, eu reconheço que o Senhor é o Messias, o Senhor é o que veio da descendência de Abraão e é o prometido, é aquele que veio para salvar e libertar o homem dos seus pecados. Ela diz: tem misericórdia de mim, a minha filha está endemoniada, está sofrendo muito. Então é uma história de uma mãe que está sofrendo muito com a dor da sua filha. E uma filha endemoniada, médico nenhum consegue resolver isso, porque problemas espirituais se resolvem com espirituais, medidas espirituais. Remédio não vai resolver, tratamento clínico não vai resolver, terapia não vai resolver. Aqui vai ter que ser a terapia de Deus mesmo, vai ser o poder de Jesus expulsando esse demônio. E hoje pode ser feito por qualquer filho de Deus em nome de Jesus e fazer esse papel. Você vê isso no Novo Testamento em várias situações. Diz aqui: mas Jesus, quando ela falou que a filha dela estava endemoniada e ela precisava de ajuda, pediu misericórdia, diz a Bíblia que Jesus não respondeu palavra, não falou nada. Então seus discípulos se aproximaram dele e pediram: manda essa mulher embora, pois está gritando atrás de nós. Como Jesus não falou nada, os discípulos falaram: não, deixa que a gente fale então. Essa mulher está incomodando a gente, vamos mandar ela embora e vamos nos livrar dela. Então primeiro foi a indiferença, o silêncio de Jesus. Agora a gente vê aqueles discípulos que deveriam demonstrar amor, a gente vê eles então fazendo o contrário, rejeitando aquela pessoa que precisava de ajuda. Na sequência, no versículo 24, diz assim: ele respondeu, Jesus: eu fui enviado apenas às ovelhas perdidas de Israel. Jesus estava querendo dizer o seguinte: olha, eu vim para o povo de Israel, não vim para vocês não. Vocês são cananeus, aliás, vocês adoram outros povos pagãos, outros deuses, adoram deuses pagãos, e eu vim para o povo de Israel. Outra paulada que ela recebe. Mas olha a reação da mulher. Quando Jesus fala isso, no versículo 25, a mulher vai e se prostra de joelhos e adora ao Senhor e fala: Senhor, ajuda-me. A rejeição, ela respondeu com adoração. Você já começa a ver uma diferença. Que pessoa é essa? A gente precisa aprender com ela. Como que você reage diante de um não? Como você reage diante de uma indiferença? Você briga, você esperneia, você entra em ansiedade profunda, você entra em crise. Como você reage diante de uma expectativa que você estava ali numa euforia, porque ela foi para Jesus tentando solucionar um grande problema que ninguém conseguia resolver, e ela reconhece que ele é o Messias, ela reconhece que ele é o filho de Davi, deposita toda a confiança e de repente ela recebe indiferença, rejeição, mas mesmo assim ela reage com adoração. Olha, como que a gente precisa aprender com essa pessoa? Talvez um de nós tivesse desistido.
Eu não vou crer nesse cara coisa nenhuma, isso aí é um impostor. Esse cara não é possível, ele está falando de amor, ele falou de amor num monte de situações, pregou lá no Sermão do Monte sobre amor, falou que nós seremos reconhecidos se amarmos uns aos outros, e eu não estou vendo amor nenhum aqui, pelo contrário, eu tenho um grande sofrimento, eu preciso resolver, e eu estou pedindo ajuda, e só estão me tratando, me mandando embora, sendo indiferente, me discriminando. Será que a gente resistiria a isso? Porque ela se torna uma pessoa extraordinária, uma pessoa fantástica, porque ela é capaz de superar tudo isso aí. Mas só que não terminou aí. Ainda tem mais outra paulada em cima dela. E Jesus no versículo 26 diz assim: não é certo tirar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. Aí pronto, aí detonou com a mulher. Agora Jesus compara ela, fala assim: olha, eu tenho que dar o melhor para os filhos de Israel, e você é segunda categoria, eu comparo com um animalzinho, um cachorrinho. Eu sempre li esse texto e me incomodava, porque eu penso, será que é Jesus mesmo que está falando? Será que alguém errou quando escreveu isso na Bíblia? E eu não conseguia entender muito bem esse texto, onde é que Jesus estava querendo chegar. Mas só que ele conseguiu ir até o final, porque ele é Deus e ele sabia o que estava fazendo. E essa mulher, então, ela nos ensina e nos dá uma resposta inusitada. Talvez muitos aqui fossem embora, mas ela responde assim: Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Ela está querendo dizer: Senhor, eu sei que o propósito principal é o povo de Israel, mas essa bênção também pode chegar até nós, eu quero só um pouquinho dela, eu quero provar disso aí. Senhor, eu estou fazendo o que for preciso, eu aguento toda a indiferença, eu suporto toda a rejeição, eu suporto ser maltratado, eu suporto ser perseguida, eu suporto ser injustiçado, Senhor, mas eu tenho a certeza que o Senhor pode resolver esse problema. E Jesus, então, depois dessa resposta inusitada, até os cachorrinhos comem das migalhas, Jesus diz assim: mulher, grande é a sua fé, seja conforme você deseja. E naquele mesmo instante a sua filha foi curada, à distância. A filha não estava ali, estava em outro lugar e foi curada. Você já imaginou Jesus falando para você assim: grande é a sua fé? Quem gostaria que Jesus falasse isso para você? Meu filho, grande é a sua fé. Quem gostaria? Levanta o braço. Tá, então muitos levantaram a mão. Vamos ver o que significa isso. Significa que ela precisou passar por uma dor para ir até Jesus. Todo mundo concorda com isso? Sim ou não? Estava sofrendo. Depois, com essa dor, ainda ela foi testada. Quantas vezes? 4 vezes. Para ver se ela ia resistir nessa caminhada. Alguém ainda quer que Jesus fale: meu filho, você tem uma grande fé? Ainda alguém quer? Quem quer? Levanta o braço. Então prepara essa semana aí. Ô pastor, você está me ameaçando, está rogando praga? Não, só quero que você seja abençoado. Só quero que você cresça, amadureça, que você tenha sucesso com Deus, que você imite isso, porque, olha meu irmão, a única forma
de Deus testar a nossa fé através das experiências. É a única forma de crescermos e termos maturidades em situações difíceis. É assim, vem a dificuldade, vem o sofrimento, vem a experiência, e aí você lê toda a Bíblia, é assim. Por isso que Tiago capítulo 1, Tiago fala assim: olha, tenham grande alegria quando vocês passarem por várias tribulações. Mas por que ter alegria na provação, diante do problema? Sim, aí ele fala, porque a provação produz crescimento, produz um caráter aprovado e produz maturidade. E diante da provação, o apóstolo Pedro fala lá em 1 Pedro, ele diz: a sua fé será provada e vai ser verificado se ela é genuína, se ela é verdadeira. Então, na verdade, o que Jesus queria testar nessa mulher estrangeira? Vamos ver se essa fé dessa mulher é verdadeira mesmo. Vamos ver se tem orgulho no coração. Vamos ver se ela está adorando o Deus verdadeiro. Ela era uma mulher estrangeira. O povo dela adorava deuses pagãos. Vamos ver se essa mulher realmente vai receber essa bênção e eu vou honrar ela no final, vou curar a filha dela e vou colocar ela na Bíblia para contar a história dela, e ela vai deixar um legado de gerações e gerações, e vou contar a história dela no mundo todo. E aí Jesus honra essa mulher de uma forma fantástica. Olha, Deus tem um plano para cada um de nós aqui. A Bíblia fala isso. Em Jeremias 29:11, o que fala a Bíblia? Sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, planos de fazê-los prosperar e de não lhe causar dano, planos de dar um bom futuro e esperança. Quem gosta dessa palavra, diga eu. Olha, se Deus tem um bom plano para nós, de futuro, de esperança, de prosperidade, por que isso não acontece com todo mundo e só acontece com alguns? Por quê? Vocês podem compartilhar? Compartilhem em dupla aí. Por que Deus, às vezes esse plano acontece com alguns e com outros não acontece? Vamos lá, pode compartilhar aí. Não fica olhando para mim não. Vamos lá, fala aí um com o outro. O que você acha? Quem está sozinho, fala com Deus. Sabe por quê? Uns conquistam e outros não? Pelo simples motivo, uns aplicam princípios de Deus e outros não aplicam princípios de Deus. Quem tem planos de um bom futuro para o seu filho, para a sua criança, aqueles que têm filho, levanta a mão. Você quer que ele seja abençoado, que tenha uma boa profissão, que seja uma criança educada e um adulto próspero, um adulto educado, que depois vai casar, vai formar uma família e vai ser uma bênção. Quem deseja isso para o seu filho? Então você deseja um bom futuro, um futuro de esperança, de prosperidade. Mas a minha pergunta é, quem é que vai ter que ralar para conquistar isso? É você ou ele? Ele. Quem é que vai ter que ir para a escola? Ele. Quem é que vai ter que estudar? Ele. Quem é que vai ter que ter disciplina? Ele. Você está entendendo o que Deus está falando? Na vida cristã é assim também. Deus tem um plano de bom futuro e esperança para todos nós, e de prosperidade. Mas isso significa discipulado. E discipulado a gente vai ter que ralar. Salvação é pela graça. Salvação é mediante a nossa fé, é graça de Deus. Por isso que o ladrão da cruz, lá nos 44 do segundo tempo ali, já quase indo morrer,
Ele falou: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no paraíso. Ele se converteu na cruz, porque ele creu. Jesus falou para ele: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Aquele cara lá não estudou a Bíblia, aquele cara lá não foi para a igreja, aquele cara não fazia CENIB, não tinha grupo de amigos. Quando criança nunca participou de uma Nova Kids. E ele foi salvo. Porque salvação não é mérito nosso, é dele. A gente só precisa ter fé. Agora, para viver bem nessa terra aqui, para ter sucesso com Deus aqui, isso se chama discipulado, crescimento na fé, aprendizado, é joelho no chão e aí vai ter que ralar. Diga para o teu irmão, aí tu vai ter que ralar. Quer ter sucesso com Deus? Vai ter que ralar. Vai ter que obedecer princípio, vai ter que dizer não ao pecado, vai ter que lutar contra a carne, vai ter que falar, Senhor, minha vontade é de brigar, minha vontade é de sumir, minha vontade é de não resistir a essa ofensa e brigar e lutar, espernear e largar tudo. Pensa nessa mulher, se na primeira ofensa, na segunda ou na terceira, ela tivesse desistido, a filha dela seria curada? Sim ou não? O nome dela estaria na Bíblia? Eu quero conhecer ela no céu. Jesus vai apresentar ela para a gente no céu. Essa aqui é a mulher cananeia. Nós vamos conhecer várias pessoas da Bíblia no céu. Vai ser muito legal. Até Sansão eu creio que ele vai estar no céu. Mas eu vou falar para ele: cara, tu é burro, hein? Deus te deu uma força incrível para você ser um líder. E você caiu na armadilha dos olhos. Quando ele queria Dalila, ele falou para o pai dele: eu quero aquela mulher, porque ela é agradável aos meus olhos. O que Deus fez com os olhos dele? Tirou os olhos. Deus tira aquilo que nos faz pecar. Por isso que Jesus falou: olha, se a sua mão te faz pecar, corte. Isso é linguagem figurada, não vai ficar maneta aí. Jesus está falando: tira aquilo que te faz pecar. Te faz pecar? Tira. Celular te faz pecar? Tira. Computador te faz pecar? Tira. Mas Deus mostrou para Sansão: olha, Sansão, os teus olhos, você caiu na armadilha deles. Por isso que Jó fez um propósito com os olhos. Lá em Jó fala, né? Senhor, faço uma aliança contigo em propósito de não colocar os meus olhos para cobiçar nenhuma mulher alheia. A sua você pode cobiçar, a alheia que você não pode. A sua você pode desejar. Os olhos derrubaram Sansão. Derrubaram ele. Deus tem planos e projetos para nós incríveis. Por que não dá certo com alguns? Porque a gente desobedece o princípio de Deus. E quando a gente desobedece o princípio de Deus, isso tem consequências sobre a nossa vida, além da gente perder bênçãos pela falta de sabedoria, pela escolha errada, pela decisão errada, a gente abre na nossa vida brechas, aberturas para ações demoníacas que vão nos atrapalhar e vão nos atormentar e vão fazer a gente desistir da vida, vão fazer a gente desistir de pensar que vale a pena obedecer a Deus, e na verdade acaba sendo tudo culpa nossa. Deus tinha um projeto para Sansão, de bênção, de ser um líder. Deus deu força para ele, uma força sobrenatural, porque o projeto de Deus vai além do natural. O projeto de Deus, ele está querendo dizer assim: eu vou interferir na sua vida para fazer a coisa acontecer em seu favor. Esse é o propósito de Deus, esse é o Deus que a gente crê, porque Hebreus 13:8 fala que Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente, e esse Deus continua fazendo milagre. Tem gente que pensa que milagre é só ressuscitar morto, é curar câncer. Não, milagre é tudo, toda a intervenção de Deus de forma sobrenatural.
lá no grupo, pessoas orando e resposta de oração, Deus faz um milagre aqui, faz outro milagre ali, o outro que estava com problema, ação judicial que não saía, Deus faz sair, Deus está fazendo um milagre, é o mesmo Deus. Vai depender da nossa fé e vai depender também o quanto nós desejamos intensamente essa intervenção de Deus. Essa mulher desejou intensamente essa intervenção sobrenatural. E ela chegou à conclusão: eu estou disposta a fazer o que preciso. Eu vou aceitar essa humilhação. Olha, a gente vai ter que se humilhar. Deus nos ensina com essa palavra que a humilhação, que é o primeiro princípio que eu já quero mostrar aqui, que essa mulher nos ensina, ela traz honra. O orgulho do homem o humilha, mas o de espírito humilde obtém honra. Deus honrou essa mulher. Você quer ser honrado por Deus? Sim ou não? Então se prepara, que vai vir humilhação. E aí você vai ser testado. E é nessa hora que você vai demonstrar se você é uma pessoa humilde ou não. Ou se você vai querer brigar, revidar, se vingar, bater boca. Não, mas isso quem ele está pensando que é? Como é que ele me trata assim? E pessoas que poderiam demonstrar amor por você, que era a proposta de Jesus, ele veio por amor. De repente você pode ver Deus endurecendo o coração, mas com o propósito de testar a tua humildade. Então a gente vê nessa mensagem Jesus, na verdade, ensinando o que é humildade e testando essa mulher até o limite dela, para ver se aquela fé era verdadeira, e quebrando estruturas de orgulho na vida dela. Então, se você quer ter sucesso com Deus, se prepara para Deus quebrar todo o orgulho. Deus vai moendo todo o nosso orgulho, moendo a nossa vida. Sejam todos humildes, uns para com os outros, porque Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Deus concede graça e se opõe ao orgulhoso. O humilde é graça. Graça é favor imerecido. Você começa a receber coisa que você nem merece. Deus começa a fazer coisa que você não merece, mas é a intervenção sobrenatural. Ele olha para a gente e fala: eu vou intervir, eu vou fazer esse negócio prosperar. Eu tenho um bom futuro, eu tenho um plano de bom futuro. E essa pessoa está sendo humilde, e a humildade traz favor de Deus. O contrário também é verdade. Deus resiste aos orgulhosos. Deus se opõe ao orgulho. O orgulho é inimigo de Deus, porque faz Deus lembrar de uma coisa terrível. Lúcifer caiu por isso aí, que era um anjo, e todo esse sistema de orgulho, a Bíblia diz que ele arrastou 1/3 dos anjos do céu, que são os demônios que estão na terra, atormentando as pessoas. O orgulho levou 1/3 dos anjos do céu. O orgulho traz divisão na família, traz divisão na igreja, traz divisão onde existem pessoas. O orgulho é a raiz, na verdade, de muitos males. Raiz de contenda, raiz de brigas, divisões, facções. O orgulho é a raiz da corrupção, porque a pessoa quer ter o que ela não pertence a ela, ela rouba para mostrar um status, querer ter um conforto que ela não tem direito, querer mostrar o que ela não é de verdade. A raiz de tudo está no orgulho. Deus tem nojo do orgulho. O orgulho é uma afronta a Deus. Deus queria abençoar essa mulher, mas queria ensinar para nós a humildade verdadeira. Segundo, essa mulher nos ensina sabedoria. Esse versículo diz que a sabedoria ela é demonstrada por obras práticas
quem é sábio e tem entendimento entre vocês, que o demonstre por seu bom procedimento, mediante obras praticadas com humildade que provém da sabedoria. Então, obras praticadas com humildade, que provém da onde? Sabedoria. A sabedoria produz humildade. Agora, como obter sabedoria? O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Jó fala que a sabedoria de Deus não habita na terra dos viventes, ela vem de Deus. Tiago capítulo 1 fala para a gente pedir sabedoria que Deus dá liberalmente para cada um de nós. Então tem que pedir. Peça sabedoria e começa a obedecer a palavra e conhecer a vontade de Deus, que Deus vai honrar você. Essa mulher também nos ensina uma estabilidade geral. O oposto de estabilidade é instabilidade. Uma pessoa instável, a Bíblia diz que ela não recebe de Deus. Tiago 1, 7 e 8, o contexto aqui é fé. Não pense tal homem que receberá coisa alguma do Senhor. É alguém que tem mente dividida e é instável em tudo o que faz. Deus está falando que não recebe. Porque um dia a pessoa está bem e outro dia a pessoa está mal. Um dia a pessoa está crendo em Deus e querendo servir Ele, querendo buscar Ele, querendo ser fiel. O outro dia a pessoa está chateada, quer desistir de Deus, não quer mais saber, está desanimada na fé. Aí no outro dia está bem. Um dia a pessoa está bem-humorada, o outro dia ela está mal-humorada. Um dia a pessoa está animada, outro dia ela está depressiva. É uma pessoa instável, precisa de transformação de vida. Uma pessoa instável, a gente nunca sabe como ela vai estar. A proposta de Deus, e Ele fala que a pessoa assim é feliz, e o feliz é aquele que tem sucesso com Deus. Feliz não é ter coisas. Isso não é felicidade. Felicidade é você estar dentro do projeto que Deus tem para você, o plano de Deus. Que Ele fala que é próspero, que é um plano de bom futuro e esperança. Felicidade é você ter as condições, os recursos necessários para cumprir o chamado que Deus tem para você nessa vida. Essa é a prosperidade verdadeira. A Bíblia fala que a pessoa estável, ele chama de feliz, abençoado, bem-aventurado, aquele que é constante no temor do Senhor. E isso precisa ser desenvolvido. O contrário, ele está falando, é aquele que tem um coração duro, que cairá na desgraça. Um dia o coração está quebrantado, o outro dia o coração está duro. Isso não vai ser bênção. E essa pessoa instável, ela então não recebe as bênçãos de Deus. Uma pessoa estável, a exemplo dessa mulher, sabe lidar com as injustiças. Você sabe lidar com injustiça? Você sabe lidar com isso? Ou você sai de si, roda a sua baiana, não sei se fala esse termo aqui, fala? Rodar a baiana quando vai brigar? Fala, né? Briga e não, que vai bater, eu não levo desaforo para casa e tal, e fizeram uma injustiça para mim. Eu não vou aceitar isso, eu vou soltar a boca, não pode ficar assim e tal. Provérbios fala que o tolo revela de imediato o seu aborrecimento. Duas coisas que Deus fala que o tolo quer revelar de imediato. Primeiro, o aborrecimento. E segundo, o conhecimento. Ele quer logo mostrar que ele sabe. Entendeu isso? Sabe aquela pessoa que quer mostrar que sabe e tal conhecimento? A Bíblia chama ele de tolo. Como você lidar com as injustiças?
Você briga, você revida, você se vinga, ou você continua perseverando e você então reage diante de uma ofensa, de uma injustiça, com o bem, com uma atitude positiva. Então você perceba que Deus está muito mais interessado, não é nos problemas, é como a gente reage nesses problemas. E Ele vai ver então qual vai ser o nível da nossa fé, o nosso nível de comprometimento com Ele, e a bênção está relacionada a isso também. Uma pessoa estável, ela não guarda ressentimentos, ela tem um coração perdoador, ela domina as suas emoções. No momento da ofensa, não quero mais saber de nada e tal. Sabe o que ela faz no momento da ofensa? Ela adora ao Senhor e glorifica a Deus. No momento do problema, da dificuldade, qual tem sido a tua atitude? E essa mulher ensina para a gente que a origem de toda essa fé dela está numa confiança total em Deus, dela querer realmente perseverar e resistir a toda oposição, todo aquele teste, por causa da fé que ela tinha, da confiança dela em Deus. E essa fé, ela se manifesta de forma prática nas nossas decisões, e essa fé é que traz a vitória. A Bíblia diz: o que é nascido de Deus, ou seja, aquele que crê, aquele que já é convertido, aquele que crê em Jesus, vence o mundo. Olha, se a Bíblia diz que nós somos mais do que vencedores por aquele que nos amou, isso tem que acontecer. Como que vai acontecer? Através da nossa fé. A Bíblia diz: e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. A nossa fé em Deus, a nossa confiança total nele, faz a gente entender que ele está no controle disso. E todas essas humilhações, Senhor, é porque o Senhor está permitindo, mas eu não vou desistir. O segredo do sucesso está na nossa confiança total. Essa mulher, ela deixa esse legado para nós, e ela é então uma pessoa fantástica, porque ela soube lidar com essas situações difíceis, sem querer desistir do propósito de Deus. Tem gente que não está conseguindo lidar com situações difíceis, aí quer desistir do casamento, quer desistir do filho, quer desistir do pai e da mãe, quer desistir da sua profissão, do seu trabalho, quer desistir porque tem um chefe difícil. Olha, Deus vai te dar um outro chefe difícil, porque Ele te deu esse chefe justamente para treinar o seu caráter. Ele quer que você aprenda a humilhação, Ele quer que você aprenda a submissão total. Tem gente que quer desistir do casamento porque tem uma mulher difícil ou tem um marido difícil. Você tem um marido que você escolheu, ninguém te colocou uma arma na cabeça para casar. Deus uniu esse relacionamento e esse casamento. Então, se a pessoa está difícil, continua lá perseverando, continue firme, batalhando, e não desista, porque no final, o que você vai ouvir de Deus: filho, grande é a sua fé, vá, o seu problema vai ser resolvido ou já foi resolvido. Você quer ter sucesso com Deus? Sim ou não? Isso não significa que não vai ter problema, porque esses problemas é que vão construir a nossa fé e a nossa confiança total em Deus. Amém? Vamos ficar de pé. Eu quero orar com você. Nós vamos louvar a Deus primeiro, depois eu quero fazer uma oração com você, te ajudar a perseverar, porque você decidiu que você quer ter esse sucesso com Deus. Então se prepara, que Ele vai quebrar raiz de orgulho, Ele vai tirar o orgulho, Ele vai vir mesmo, e Ele vai permitir isso na sua vida, porque na verdade Ele quer te fazer uma pessoa melhor. Então se prepare e continue confiando em Deus. Vamos louvar o Senhor. Vamos orar. Eu quero orar. Fecha teus olhos.
Se você tem uma luta com orgulho na sua vida, nós queremos orar por você. Se você reconhece que você tem essa dificuldade, que o orgulho te atrapalha, o orgulho te atrapalha nos relacionamentos, o orgulho te atrapalha a pedir perdão, a perdoar, o orgulho te atrapalha a ser uma pessoa ensinável. Se você reconhece que o orgulho te atrapalha nos relacionamentos, eu quero orar pela sua vida. Levante o seu braço, não tenha vergonha não. Isso, pode baixar. Você que é uma pessoa instável, tem hora que você está bem, tem hora que você não está, tem hora que você está firme com Deus, tem hora que você não está, tem hora que você está querendo servir, tem hora que você não está, que hora que você está com uma fé grande, que você ora até remove montanhas, mas de repente no dia seguinte você não está. Um dia você está bem-humorado, outro dia você está carrancudo. Você é uma pessoa instável, você precisa de oração. Se você reconhece que você precisa de oração nessa área, levante o seu braço, quero orar pela sua vida. Amém. Nós vamos orar. Primeiro passo para a gente poder mudar é reconhecer que a gente precisa de ajuda e que precisamos de ajuda de oração dos nossos irmãos, uma intervenção de Deus para transformação de caráter, de personalidade, transformação de temperamento. É assim que começa. Glória a Deus pela sua vida, pela sua humildade e por querer essa mudança. Todos nós temos algo que pode nos atrapalhar. É uma área de fraqueza aqui, outra ali, mas nós vamos crescendo com Deus e vamos melhorando. Você crê nisso? Amém. Vamos orar. Pai, obrigado por esses irmãos aqui. Nós te agradecemos por esse culto. E queremos interceder por essas pessoas. Várias pessoas levantaram a mão falando da dificuldade com esse orgulho, Senhor, como isso atrapalha a nossa vida. Mas nós declaramos vitória sobre esse pecado. Nós declaramos que isso não faz parte da nossa vida mais. E nós vamos lutar dia após dia, a cada dia, contra esse mal que nos faz perder bênçãos de Deus. Ajuda, Pai, esses irmãos, fortalece eles, se revela a eles, Senhor. Faça com que eles pratiquem obras, como o Senhor diz, de humildade, que são produzidas pela sabedoria. Nos ajuda a sermos mais sábios, Senhor, humildes, porque o Senhor promete que o Senhor há de conceder graça aos humildes. E nós precisamos disso, do teu favor. Intercedemos, Pai, por essas pessoas que precisam de oração, que são pessoas instáveis e têm sentido essa dificuldade. Nós clamamos pelo teu poder sobre a vida delas. Que o temor constante do Senhor esteja sobre a vida dessas pessoas. Senhor, ajuda elas a permanecerem firmes e constantes no teu caminho. Ajuda elas, Senhor, a dominar as emoções, a vontade de desistir, Senhor, a vontade de brigar, a vontade, Senhor, ajuda elas a dominar os pensamentos dela, quando der vontade de ficar deprimido, quando der vontade de desanimar. Nós pedimos que a tua alegria do Senhor, que é a nossa força, venha sobre essa vida dessas pessoas e restaure a vida de cada um. Senhor, abençoa a tua igreja nesse lugar, a nossa semana. Protege a vida de cada um de nós, todas as famílias dessa igreja. Dê uma semana abençoada, Senhor, e protege cada um das armadilhas de Satanás, para vigiarem e orarem, para não cair em tentação. Senhor, aquele que está de pé, que cuide para não cair. Proteja a tua igreja. Nós entregamos essa semana de cada um em tuas mãos e pedimos que o Senhor abençoe e proteja. Cuida dos enfermos, traz cura sobre a vida deles. Restaura a saúde física e emocional de todos dessa igreja. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém? Que Deus te abençoe e vão em paz em nome de Jesus. Amém.